Programa Sociedade Solidária, Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje falamos sobre um desafio do Brasil, que é o de garantir o direito à segurança alimentar, à alimentação a todas as crianças e jovens. Ainda hoje, em especial nas comunidades em situação de risco social, há crianças com quadros de desnutrição. E esse quadro pode aparecer até mesmo em crianças que estão acima do peso considerado o normal ou esperado para aquela idade. Como lidar com essa situação? O que explica ainda hoje, mesmo com recentes avanços sociais que o nosso país tem alcançado, o fato de existirem crianças nessa situação? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. O programa recebe aqui nos estúdios Sônia Vendramin. Ela representa o CREM, o Centro de Recuperação e Educação Nutricional, dirige a unidade da Zona Leste dessa entidade na capital paulista e vai compartilhar com a gente a sua experiência, a sua vivência dentro desse assunto. Bom, primeiramente gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, pela senhora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje para trazer esclarecimentos a respeito desse tema tão importante. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de compartilhar com vocês e divulgar o problema e a solução. Bom, para começar, eu queria que a senhora explicasse, então, a partir até da vivência desses especialistas, como é que é a realidade hoje nas comunidades quando vamos até elas? A desnutrição ainda é tão frequente assim? É mais do que a gente imagina, mas a imagem que nós fazemos quando se fala em desnutrição é a criança que tem só pele e osso. Hoje, nós não temos essa desnutrição aqui no Brasil, né? Esse tipo de desnutrição ela é comum em países em situação de guerra ou de miséria, de muita fome ou em catástrofes, como aconteceu no Haiti. Então, a desnutrição urbana, né, como ela é identificada hoje, é a desnutrição que causa na criança um proporcionamento. Ela é pequena e magrinha. Então, se você não tem a referência da idade, de que estatura e peso essa criança deveria ter para aquela idade, você acredita que é uma criança que não tem problemas. Então, a criança desnutrida hoje no Brasil, na grande parte ou na maioria das vezes, ela é uma criança pequenininha e magrinha, ela é miudinha. E além dessas características, quais são, por exemplo, as consequências a longo prazo para essa criança? Que aparentemente é normal, não é? Isso, aparentemente, assim, quando você bate os olhos, mas se você tiver um conhecimento um pouco mais profundo, é uma criança que tem o sistema imunológico comprometido, então é uma criança que sempre fica doente, é uma criança que então é suscetível a ter infecções e estar às vezes internada. Ela tem o cabelo meio alourado ou quebradiço, ou mesmo com pouco cabelo, a pele ressecada. Então, são outras características que podem ajudar no identificar. Esse é um ponto importante, senão alguns pais, por exemplo, que têm uma criança que tem um ritmo diferente de desenvolvimento podem ficar preocupadas. Tem que apresentar todos esses sintomas, então, para poder caracterizar a questão da desnutrição. O principal é ter estatura e peso abaixo daquilo que seria referência para a idade. Então, nós temos hoje, pela Organização Mundial da Saúde, curvas que apontam qual deveria ser o crescimento e o desenvolvimento da criança. Essa é uma referência que é aquela que nós utilizamos e é a fundamental para identificar. E a consequência disso para a vida adulta é termos pessoas obesas, possivelmente com diabetes e com problemas cardíacos. Mas por que, então, as crianças que têm um quadro de desnutrição na infância, na vida adulta vão apresentar
sintomas característicos do contrário, né? Que é justamente a ingestão em excesso de açúcares, de colesterol, problemas que não estão diretamente associados à questão da desnutrição, pelo menos no primeiro momento. Porque o nosso organismo, ele para sobreviver, ele acaba programando o nosso próprio sistema metabólico, né? Ou ele desenvolve um mecanismo para economizar energia. E como se economiza energia, né? Na forma do alimento. O alimento que é mais barato é a gordura. Então o organismo vai guardando, vai depositando nas células do nosso organismo a gordura. E ele vai entender que esse jeito é o jeito de funcionar, mesmo no restante da vida, se não houver a falta de alimento, ele vai funcionar do mesmo jeito. Então, o nosso cérebro é programado de uma maneira a economizar energia, sempre retendo, sempre guardando energia na forma de gordura e por isso a obesidade na vida adulta. O organismo da criança, por não ter recebido talvez na quantidade adequada, acaba retendo mais que o necessário. E aí com o tempo ela vai desenvolvendo então quadros de sobrepeso, de obesidade. Porque hoje também existe a desnutrição, às vezes as famílias têm falta de alimento, mas ela consegue às vezes comprar o alimento, mas compra errado, né? Tem pouco dinheiro e compra errado. Eu lembro de algumas situações como a mãe que tinha 5 filhos e ela comprava 2 litros de refrigerante ao invés de 1 litro de leite, porque com 2 litros de refrigerante ela conseguia dar o café da manhã para todo mundo e se fosse 1 litro de leite ela não conseguia dar um copo para cada filho. Ou seja, ela oferecia açúcar e só. Né? Ao invés de um pouquinho de leite para cada um. Ou então, também nós fazíamos uma oficina com as mães e colocávamos uma porção de limões, uma porção de salgadinho e uma porção de carne. E aí perguntávamos para as mães o que é mais barato, o que custa mais barato aqui, né? E todas diziam que o pacote de salgadinhos custava mais barato. Mas, na verdade, nós tínhamos uma porção de limões de R$1, um pacote de salgadinho que custava R$1 e uma porção de carne correspondente a R$1. Um mito de que esse tipo de alimento custa caro e eu não posso ter acesso a esse tipo de alimento. Então, existe a falta do recurso para comprar o alimento, mas quando ele existe, muitas vezes você faz a opção errada. Que é preocupante, afinal, nós estamos assistindo no Brasil nos últimos anos a inclusão de amplas parcelas da população no mercado consumidor. São milhões de brasileiros que agora passam a ter renda para poder adquirir. Agora, nem sempre, então, esse avanço na renda vai se representar em uma nutrição de melhor qualidade para os seus filhos. Temos que ficar atentos, portanto. Sem dúvida. Bom, e como então promover essa reeducação alimentar da população e a atenção especial necessária para essas crianças e adolescentes que já têm quadros de desnutrição ou mesmo de obesidade causadas por conta desses hábitos alimentares inadequados? Sobre esse tema nós conversamos no próximo bloco. O programa Sociedade Solidária entrevista hoje Sônia Vendramin. Ela é do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, o CREM, e fala com a gente a respeito da desnutrição infantil no Brasil nesse momento. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.